Quando? Estávamos até conversando sobre isso, né? Quando a gente vai entender que o problema não está no outro? Não, a gente pode até entender, tá? Não vai compreender e nem vai aceitar. Dentro da gente vai existir uma resistência. Dentro da gente vai existir um não muito maior do que... Porque se a gente compreender isso, a gente acaba com todo esse vitimismo, a gente passa a assumir responsabilidades, a gente passa a colocar o pé no chão, voltar para a realidade e entender que tudo que está acontecendo tem um objetivo de trabalhar dentro de você recursos emocionais, cognitivos, para enfrentar as situações sem se afetar, sem apresentar tanta vulnerabilidade, sem se desestabilizar, sem se desequilibrar, né? Por que é tão importante assim a ação do outro, as ações externas? Por que o problema nosso é isso? Tudo que acontece fora da gente são informações. São apenas informações. Deviam ser encaradas como informações. Mas a gente pega essas informações e transforma em problema. Transforma em problema onde? Dentro da gente. Nós problematizamos. Se uma pessoa vier aqui agora com um comportamento completamente contrário, que escandalize todo mundo, né? A pessoa entrar uma pessoa nua aqui agora, sentar aqui. Ah, já foi para correr. Depende, né? Já pensou? O que é isso aí? Por que isso é um problema? Isso é um problema não porque ela está nua. Presta atenção. Isso é um problema não porque ela está nua. Isso é um problema porque dentro de cada um de vocês já existe um preconceito. Já existe dentro de cada um de vocês um modelo no qual vocês acreditam. Já existe dentro de cada um de vocês, portanto, códigos morais de certo, de errado. Mas não é também isso? está mó frio, você vai estar pelado. Já citei um exemplo. Eu sou muito ruim de exemplo. Na última vez você nos deixou deprimidos. Por quê? Aí eu, tá vendo? Já tá me culpando. Olha o pensamento linear. Não, é realidade. Não, ele falou assim, se você está deprimida, e de repente você pega e tira toda a roupa, aí você vai fazer, se você tira a roupa, nós aqui ficamos deprimidos. Mas ele não era para ele, você entendeu, né? Então é isso. Então o problema nosso é que a gente quer meter o dedo em tudo e resolver tudo. Não é isso? A gente quer pegar esse mundo, a gente se coloca na condição de artesão. Não, ídolo, você tem que fazer isso, vestir isso, comer isso, você tem que ficar aqui, andar desse jeito, sentar assim, você tem que ficar quieto aqui, não pode mexer ali, não pode fazer aquilo. Tudo isso está dentro de você. Não é isso? Né, Marisa? Olha, tá rindo aí. O Danilo tá só que cascudico aí. Então a gente, dentro da gente, a gente quer impor, a gente quer mexer no mundo, quer fazer, a gente quer trabalhar nesse mundo como se ele fosse de argila e nós fôssemos artesãos, né? Não, nós temos que construir o mundo perfeito. Mas isso é um sonho, gente. Isso daí é uma insanidade até. Nós todos somos insanos. Está na hora da gente começar a aceitar o mundo como ele é, as pessoas como elas são, aprender a integrar. Integrar vocês só vão encontrar aqui, ó. Isso é integração só existe aqui, ó. É um sistema integrativo, é um pensamento integrativo. Nós temos dificuldade de integrar. Aqui não existe isso aqui. Aqui existe preconceito, aqui existe xenofobia, aqui existe racismo, aqui existe segregação, aqui existe religião, aqui não existe religião. Você não precisa religar o que já está ligado. Entendeu? Aqui nós estamos ligados. Aqui não. Por isso que eu falo, a mudança que está acontecendo é uma mudança de paradigma.
Nós estamos saindo de um paradigma linear para um paradigma sistêmico. É isso que tem que cair a ficha, que a mudança tem que acontecer dentro da gente em termos de consciência, de aprender e conviver com as diferenças, aprender a respeitar o outro dentro das perspectivas que ele traz do mundo. Não importa se você concorda ou não, nós não temos que nos afetar, portanto, com nada. Pois não. Por exemplo, nessa situação que você estaria aqui colocando para nós, de uma certa forma, você está nos trazendo uma forma de pensar, né? Quer dizer, a gente vai repensar em tudo isso. Mas isso também não seria uma forma de você estar se colocando como A e nós como B, para repensar, para estar trazendo, porque, você entende? Eu sei que estou polemizando a coisa, mas assim... Eu só posso dizer o seguinte para você, Sueli, não acreditem em nada do que eu falo, tá? Busquem vocês mesmos, dentro de cada um de vocês, esse tipo de compreensão. Porque se vocês ficarem achando que eu sou dono da verdade, significa isso. A resistência dentro de cada um é muito grande. A gente vai fazer de tudo, vai criar todo um tipo de teorema e argumentação para tentar, né? Você entendeu? Não, é isso que eu estou falando assim, eu estou olhando uma forma também diferente, estou olhando um sistema novo, entendeu? Uma forma de vamos dizer assim, aqui existe, como se diz no linear, tem o A e tem o B. O A não vai sumir, nem o B vai sumir. Às vezes você é o A, às vezes você é o B. E ainda pode ter o C, porque existem, as relações são como uma net, né? São uma rede, então são uma coisa ligada na outra. No A e B não tem rede. No A e B existe o egoísmo, o egocentrismo, o então individualismo. só existe o A, na verdade. Hã? Só existe o A, na verdade. Porque o B é o objeto. Em função do Quando A. eu falo em A e B, eu estou falando de sujeito e objeto. É isso. Não de uma o pensamento pessoa, linear é pessoa. assim. Porque o pensamento outra pessoa linear não é é assim. considerada Ele é o objeto. sujeito único e tudo para ele é objeto. Então, Entendeu? entendeu? Então tudo volta de si, aquela coisa egocêntrica. Exatamente. Então, Exatamente. isso que eu queria entender. O pensamento sistêmico é diferente. O pensamento sistêmico já não existe mais a imposição do teu ego. Já não existe, você já não trabalha com a ideia de que você é a referência. Não, a referência não é mais você. Não é uma perspectiva egocentrada. A referência é o sistema. É o todo. Então você admite a coisa da rede, da coisa que você faz parte de uma coisa maior. Dentro do pensamento integrativo, Sim, sistêmico, sim. esse pensamento. Entendeu? Então a gente tem que usar isso na nossa vida. Uma forma. Jesus já falava em pensamento sistêmico. E a gente não entendia. Quando ele dizia, eu e o Pai somos um, amar o próximo como a ti mesmo. Será que a gente consegue isso? Será que a gente consegue amar o próximo como a nós mesmos? Não consegue, porque dentro da gente existe uma série de barreiras, de preconceitos, de coisas que nós precisamos demolir para fazer essa mudança de paradigma. Nós precisamos desconstruir, gente, é o que eu falo sempre. A gente não está aqui para construir nada, para aprender nada, a gente está aqui para desaprender, para zerar. Como é que ele fala mesmo? Se a tua fé não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, né, jamais vocês entrarão. Se a sua fé não for diferente, essa é a palavra, dos escribas e fariseus, jamais vocês entrarão no reino dos céus. O reino dos céus é aquele Jesus passando lá, entrando em Jericó. Aquilo é a realização. Aquilo é a condição de luz que existe dentro de cada um. Se a gente continuar se comportando como os escribas e os fariseus, não tem a menor possibilidade de a gente realizar isso. Para realizar o que já existe dentro da nossa essência, existe todo um processo de desconstrução total de preconceitos, de valores, de crenças. Nós temos que zerar para aceitar o outro, para integrar o outro. E a gente passa por dificuldades. Minha amiga aqui, espera só um pouquinho.
Você quer dar um case pra gente do que aconteceu com você e com teu filho? É. Ela vai dar um case. Conta pra gente. O quanto a vida dela mudou quando ela integrou. E qual foi a dificuldade que ela teve quando ela pensou de forma cartesiana. Pra vocês entenderem. Conta. Então, meu filho mais velho, ele é gay, né? E, na verdade, desde pequeno você já percebe que a criança tem uma alma feminina, só que você não quer aceitar, você não quer enxergar, né? E a pessoa mesmo, porque ele tentou, teve uma namorada, teve duas, e eles quando adolescentes, eu lembro, eu nunca esqueço isso, nós morávamos num lugar que mudaram uns rapazes gays, e eu chamei os dois, o Rafael e o Danilo, e falei, olha, esse rapaz tem uma opção sexual diferente, eu não quero que vocês façam piadinha, eu não quero que vocês distratem, ele só tem uma opção diferente. Aí quando realmente Danilo se mostrou gay, ele nos falou, mãe, realmente, né, a gente percebeu alguma coisa diferente, Danilo perguntou, realmente eu sou... E aí eu tive uma dificuldade muito grande de aceitação, muito grande. O Danilo, ele aceitou assim, de cara, mas eu tive uma dificuldade e houve um afastamento, um sofrimento enorme, porque ele entrou em depressão de um lado e eu de outro, né? E até que um dia aconteceu o fato, eu cheguei em casa e ele estava com um amigo. E aquele dia, quando ele me viu chegando, ele saiu de casa como se fosse um bandido, né? Saiu correndo porque eu estava chegando. Aquele dia eu parei e pensei, meu Deus, eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar. O problema não está nele, o problema está em mim. Olha aí. E eu não preciso nem dar aula, viu, gente? A partir disso, né, houve uma aceitação. Ele tem um companheiro que eu não troco por nora nenhuma. Ela sempre fala disso. E houve assim, acabou o sofrimento, né? Acabou, porque o que era o sofrimento, gente? Os sofrimentos eram todos os conceitos, valores, modelos que existiam dentro dela. Entendeu? Por quê? Porque ela tinha uma perspectiva egocentrada. Ela analisava as coisas a partir das crenças e dos valores que ela trazia, dos modelos que ensinaram, das coisas que estavam prontas aonde? Dentro dela. Por que Jesus fala que nós temos que imitar as crianças? Porque as crianças não têm preconceito. As crianças não têm nada pronto ali. Elas brincam com bandido, com padre, com policial, com quem chegar para brincar. E ela vai brincar do mesmo jeito. Com preto, com gay, com todo mundo. Ela vai se divertir. É isso que Jesus está querendo dizer. Vocês têm que ser como as crianças para encontrar esse reino dos céus. Mas não, nós perdemos isso. Nós fomos criando dentro da gente um programa. A gente foi se entupindo de informações e de crenças e de valores que nos afastaram da nossa verdadeira natureza. Nos transformamos num androide, num robô. E perdemos toda a conexão com a nossa realidade. Pode falar. Outro dia a gente leu uma passagem do Evangelho que Jesus estava dentro de casa com algumas pessoas. E aí, eis que batem a porta e eles falam assim, a sua mãe está lá fora com seus irmãos, faça-os entrar. Aí ele falou assim, quem são meus irmãos? Ele falou, se eu der a prioridade para eles em detrimento desses, eu vou estar sendo preconceituoso. E neste momento, os meus irmãos são esses que estão aqui comigo. Ou seja, a igualdade, né? O tempo todo ele exemplificou isso. É que a gente não acorda para isso. A gente é teimoso, remitente mesmo. A Célia vai conversar com a classe toda. Eu já vou desligar aqui, tá bom?